Bora fazer o vídeo para falar sobre os sorteios da Libertadores da América e da Sul-Americana, sorteios realizados há instantes na tarde dessa sexta-feira na sede da Conmebol no Paraguai. Não vi ninguém se dando muito bem na Libertadores, talvez o Corinthians tenha sido aquele que mais se deu mal. Bora analisar tudo a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo no YouTube desde o fim de 2018, já nesse meio esportivo desde 2000, tentando deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Bora começar contando que as datas para esses jogos de ida e volta da Sul-Americana e da Libertadores vão acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho, partidas de ida, a volta sendo realizada nos dias 5, 6 e 7 de julho. Tá? Isso vale tanto para a Sula quanto para a Libertadores da América. Quero começar falando sobre a Sul-Americana. Não teremos confrontos entre brasileiros, isso já era esperado, até porque os 5 brasileiros estavam num pote e no outro pote vieram os times que ficaram no terceiro lugar da Libertadores da América. O Santos pega o Deportivo Táchira. Táchira aqui perdeu por 4-0 e por 4-1 para o Palmeiras. Excelente adversário para o Santos. Peixe se deu muito bem e é favorito para mim nesse confronto entre Brasil e Venezuela. O problema é que o Santos pega na outra fase o vencedor de Del Valle e Lanús. Confronto complicado independentemente de quem vencer. Então eu já consigo imaginar o Santos nas quartas de final. O problema é passar pelas quartas. No mesmo lado da chave a gente tem Deportivo Cali e Melgar. Imagino que o Deportivo Cali passe pelo Melgar e aí teremos Colo-Colo e Internacional de Porto Alegre. O Inter que pega um Colo-Colo em decadência. O Colo-Colo havia começado a Libertadores muito bem, vencendo o Fortaleza por 2-0 no Castelão. Depois perdeu os 2 jogos para o River, perdeu para o Fortaleza dentro de casa por 4-3 e ainda foi o único a conseguir deixar um ponto para o Alianza Lima. O Colo-Colo não vive uma boa fase, acho que o Internacional é favorito nesse confronto. Então devemos ter desse lado da chave Santos e Del Valle ou Lanús contra Deportivo Cali e Internacional. No outro lado da chave, Nacional do Uruguai e Santa Fé, confronto de Uruguai e Argentino, jogo bom, imagina o Nacional ligeiramente favorito. Olímpia e Atlético Goianiense, dá para o Atlético Goianiense passar. O Olímpia não vive um momento bacana, é o terceiro colocado no campeonato paraguaio. É bem verdade que teve chance de seguir na Libertadores, só não se classificou por causa de um gol de saldo. Ele ficou um gol de saldo atrás do Cerro Porteño. No confronto de baixo, também pelo esse lado direito, Strongest e Ceará. Strongest que chegou a fazer 5-0 no Atlético Paranaense, para mim não é páreo para o Ceará, embora o Ceará precise tomar cuidado no jogo de ida na altitude. Jogando bem, não perdendo por um placar elástico, o Ceará vai ter toda a força do mundo para conseguir reverter a situação. No Castelão, vale a lembrança de que o Ceará foi o único clube com 100% de aproveitamento na Sul-Americana, foram 6 jogos e 6 vitórias. Já o São Paulo tem um confronto bom, pega a Universidade Católica, que vem de uma vitória nos últimos 9 jogos. Católica que fazia parte do grupo do Flamengo e perdeu os 2 confrontos para o Fla, 3-0 e 3-2. Então dá para imaginar nesse lado da chave o Nacional enfrentando o Atlético Goianiense e o Ceará enfrentando o São Paulo. O caminho do São Paulo relativamente bom. Eu vejo o São Paulo como o grande favorito ao título da Sul-Americana. Pega a Católica, é favorito, pega o Ceará, um confronto mais complicado. Vejo ligeiro favoritismo para o São Paulo e do lado de cima da chave pega Nacional ou Atlético Goianiense. Tendência de Nacional e São Paulo desse lado da chave, decidindo a vaga para a final. Do outro lado da chave, imagino que Del Valle e Deportivo Cali surjam como os favoritos, não estou muito confiante nesse Internacional. E você, quais os palpites para a Sul? Bom, bora falar sobre Libertadores da América. Não teremos confrontos de brasileiros. Outra curiosidade, teremos a repetição de confrontos em 2 grupos. O Atlético Paranaense enfrentando o Libertad e o Boca Juniors enfrentando o Corinthians. Vou pôr na tela para vocês os confrontos e a partir daí vou começar a explicar. Atlético Paranaense e Libertad já se enfrentaram na chave. O Atlético chegou a vencer por 2-0 em casa e perdeu por 1-0 fora. O Atlético tem condições reais de vencer o Libertad e passar para a próxima fase. É bem verdade que por ter tido a segunda melhor campanha, o Atlético Paranaense decide o confronto no Paraguai e precisa começar bem vencendo por um placar elástico. Estudiantes e Fortaleza, eu gostei demais do time do Estudiantes ao longo da fase de grupos. A grande preocupação para os argentinos é um desmanche.
time está bastante visado e existem a possibilidade de várias perdas nessa janela da metade do ano. Fortaleza não deu sorte, vai enfrentar um adversário complicado que, por exemplo, sobrou nos confrontos contra o bom time do Red Bull Bragantino. Na parte de baixo da tabela, ainda desse lado esquerdo, Palmeiras e Cerro Porteño. Time de melhor campanha contra o time de pior campanha. Cerro Porteño que venceu um dos últimos 5 jogos. Palmeiras é muito favorito. Mas eu não considero que o Palmeiras deu sorte, porque nas quartas de final a tendência é de confronto contra o Atlético Mineiro, que foi semifinalista. Esse confronto entre Palmeiras e Galo foi visto na semifinal da temporada passada. O Atlético também é bem favorito contra o Emelec, e o Emelec era um dos preferidos para serem adversário desse pote 1. O Emelec, que vem de uma vitória nos últimos 5 jogos, só ganhou do Independente Petroleiro, que é um time bem fraquinho. Então, Palmeiras e Atlético passam, estão nas quartas de final, mas se deparam. Confronto muito antecipado. Na parte de cima, imagino que a gente deva ter Atlético Paranaense. E aí, eu acho que passa o Estudiantes. Então teremos Atlético Paranaense, Estudiantes, Palmeiras e Atlético Mineiro. Bora pro lado direito da chave da Libertadores da América. Flamengo e Tolima. O atual Flamengo vai correr risco contra o Tolima. Time colombiano que foi o melhor entre os segundos colocados, chegou a vencer o Atlético na casa do Galo, no Mineirão, quebrando 2 invencibilidades bem antigas do Atlético Mineiro. Tolima que não perde há 11 partidas, são 7 vitórias e 4 empates. Estou contabilizando jogos da Libertadores e também do Campeonato Nacional. Flamengo que abre o olho, especialmente com esse mau futebol do time do Paulo Souza, pode correr risco. Ainda acho que passa, mas não é a barbada que muita gente imagina. Logo abaixo, ou seja, o adversário das quartas de final de Flamengo e Tolima sai de Corinthians e Boca Juniors. E o Corinthians pagou um preço bem caro por ter ficado em segundo no grupo. Primeiro porque vai ter o Boca Juniors como adversário jogando na Argentina a partida decisiva. A partida de ida na Neoquímica Arena, a decisão na Argentina, é sempre muito complicado pegar o Boca. Aí você vai lembrar que o Corinthians foi bem nos confrontos contra o Boca. Verdade, 2-0 em casa e 1-1 na Bombonera. O Corinthians até teve um bom primeiro tempo contra o Boca, no segundo na Bombonera acabou sentindo o peso do jogo. Só que vale algumas lembranças. Boca Juniors deve ter reforços para essas partidas de oitavas de final. O Vidia e o Rojo estão recuperados, estão livres da suspensão e são reforços confirmados. Na Argentina tem outro ponto importante, a janela de transferências reabre antes das oitavas de final. Então é possível que o Boca traga reforços, algo que os times brasileiros não vão poder. A nossa janela só reabre em 18 de julho e as oitavas de final terminam uma semana antes, em 7 de julho. Então, Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Fortaleza e o Atlético Paranaense terão de ir com esse elenco, isso é claro, se não perderem jogadores. Boca e Corinthians, tenho muita dificuldade em apontar um favorito nesse momento. Acho até que porque o confronto da volta está marcado para o Boca, para a Argentina, eu vejo o Boca ligeiramente favorito e não tenho gostado dos últimos jogos do Corinthians. Na parte de baixo, ainda desse lado direito, confrontos de argentinos, Colón e Talleres. Primeira vez do Talleres no mata-mata da Libertadores contra o Colón, que foi primeiro colocado do seu grupo, além de River Plate e Vélez Sarsfield. River que encantou com goleadas, bom futebol, pega o time do Vélez que foi crescendo na Libertadores da América e terminou sua participação na fase de grupos batendo o time reserva do Estudiantes por goleada. Imagino que a gente tem um River e Colón ou River e Talleres. O River é o grande favorito nessa parte de baixo da tabela. Por que o Corinthians foi o mais azarado de todos? Se o Corinthians passar pelo Boca, deve pegar o Flamengo nas quartas. Se passar pelo Flamengo nas quartas, deve ter o River Plate na semifinal. Então, para mim, o Corinthians foi o mais azarado de todos, mas não consigo apontar um time que se deu super bem. Ainda que Palmeiras e Atlético tenham confrontos fáceis nas oitavas, ter de se enfrentar nas quartas é certamente um problema. Mas eu quero saber a tua opinião, usa o espaço para comentários para deixar aquilo que você pensa, quem se deu bem, quem se deu mal, favoritos ao título na Libertadores e na Sul-Americana. Use o espaço para comentários, deixem like também e se inscrevam no canal. Combinado? Abraço, tchau!